No dia 23 de outubro de 2020, às 21h15, duas pessoas desceram para o subsolo de Paris, através de um bueiro enferrujado, na Rue de la Tombe-Issoire, e não voltaram. Seus nomes eram Paula Garcia, de 23 anos, e Ela Garcia, de 19 anos. Ambas eram de Barcelona. Ambas desceram pela mesma escada, para a mesma escuridão. As buscas duraram meses. Os túneis foram percorridos 3 vezes. A família não parou de procurar por 4 anos. O que encontraram em fevereiro de 2024 fez com que os investigadores ficassem em silêncio por alguns segundos, antes que qualquer um deles conseguisse falar. Outubro de 2020 transformou Paris em uma cidade que não sabia como se comportar. A segunda onda da pandemia atingiu a França rapidamente. O governo anunciou o lockdown no dia 28 de outubro, mas mesmo antes da proibição oficial, os restaurantes fechavam por conta própria, as ruas ficavam vazias às 9 da noite, e as patrulhas policiais circulavam pelos bulevares a cada 20 minutos. O 14º arrondissement, silencioso, estudantil, encostado na fronteira sul da cidade, parecia não uma capital, mas um grande bairro provincial com luzes apagadas. Foi exatamente para cá que, no dia 8 de outubro, as duas irmãs voaram de Barcelona. Paula Garcia nasceu em 1997. Aos 23 anos, ela já tinha no currículo 2 cursos de reabilitação ambulatorial, uma graduação incompleta em Barcelona e uma matrícula no programa de História da Arte no Institut Catholique de Paris, onde não conseguia entrar desde a primavera por causa da pandemia. Assim que o instituto passou para o formato híbrido, ela partiu imediatamente. A mãe, Caridade Garcia, de 51 anos, deixou a filha ir com uma condição: apenas se fosse junto com ela. Ela Garcia era 4 anos mais nova que a irmã. Silenciosa, leitora, escrevia em um diário. Segundo a mãe, era aquela que sempre tinha a cabeça no lugar. Ela aceitou ir não porque quisesse conhecer Paris, mas porque tinha medo. Se dissesse não, Paula iria sozinha. As irmãs alugaram um apartamento na Rue de la Gaîté, pequeno, de 2 quartos, no 3º andar de um prédio antigo com molduras descascadas sobre a entrada. Os vizinhos disseram depois que só as ouviram nos primeiros dias. Risadas, conversas em espanhol, alguém ligava música. Depois, silêncio. Mas naquele outubro, todos já tinham se acostumado ao silêncio. Paula conheceu Romain na primeira semana. Um estudante de 26 anos, sem especialização definida, descrito pelos colegas como alguém que sempre sabia o que estava acontecendo. Ele a introduziu a um grupo de pessoas que se autodenominavam catafilos. Essa era a palavra usada para aqueles que descem ilegalmente nos túneis subterrâneos de Paris. Antigas pedreiras de calcário que se estendem por quase 300 quilômetros sob os bairros da cidade. O roteiro turístico oficial ocupa apenas 2 quilômetros desses 300. O restante é fechado, ilegal para visitação, e a multa pela invasão é de 60 euros. Para as pessoas do grupo de Romain, era uma quantia ridícula. Paula desceu pela primeira vez em 12 de outubro, sem ela. Voltou às 4 da manhã, agitada, cheirando a calcário e mofo. No dia 17, foi de novo. Após a terceira vez, ela sugeriu que a irmã fosse junto. Dos materiais do caso, depoimento de Ela Garcia, março de 2024. Ela disse que era como um museu, só que vivo, que era bonito lá. Eu não queria ir, não gostava de espaços fechados, mas pensei, se eu não for, ela vai com ele sozinha. Na noite de 23 de outubro, as irmãs se encontraram com um grupo no cruzamento da Rue de la Tombe-Issoire com a Rue d'Alésia. 8 pessoas esperavam lá. Romain, 2 conhecidos constantes chamados Sebastian e Marco,
e outros 4 que Paula via pela primeira vez. Entre eles, um homem alto, de cerca de 35 a 38 anos, com a cabeça raspada e uma tatuagem no pescoço. Ele não se apresentou imediatamente. Mais tarde, ela saberia que seu nome era Theo. A descida começou às 21h15. Ela registrou isso no diário encontrado no apartamento em 26 de outubro. Estamos descendo. Aqui cheira a umidade. Paula está rindo. Ela está gostando. Eu me seguro nos degraus de ferro e tento não pensar que há toneladas de terra sobre mim. Nos primeiros 40 minutos, o grupo seguiu por um caminho que Paula conhecia. Galerias com grafites, ossos antigos em nichos, tetos baixos com marcas de ferramentas de 200 anos atrás. Alguém abriu uma garrafa de vinho. Serviram um copo para ela. Ela bebeu. Depois outro. Às 22h15, a rota mudou. O grupo virou em uma ramificação lateral que Paula não conhecia. Theo ia na frente. A luz diminuía. As lanternas de alguns eram fracas. Ela se segurava na manga da irmã. Após 15 minutos de caminhada, ela parou de entender para onde estavam indo. A última coisa que ela lembrou claramente daquela noite foi que o teto ficou mais alto. Significava que tinham entrado em uma grande câmara, e lá havia fogo queimando. Em 24 de outubro, às 7h20 da manhã, Caridade Garcia ligou para as filhas. Ninguém atendeu. Em 24 horas, ela pararia de apenas esperar. Em 48, faria o boletim de ocorrência na polícia. Em 3 anos, quase perderia a esperança. Mas não perdeu. Enquanto isso, naquela noite, enquanto a mãe esperava pela ligação em Barcelona, sob a terra já se desenrolava o que ocuparia os próximos 4 anos da vida de suas filhas. No dia 6 de fevereiro de 2024, às 10h50 da manhã, o supervisor técnico de uma equipe de manutenção, Didier Marchand, desceu em um coletor de drenagem sob a parte sul do 14º arrondissement. Marchand tinha 44 anos, 18 deles trabalhando nas comunicações subterrâneas de Paris. Ele já tinha visto de tudo sob a terra. Acampamentos de catafilos, geradores abandonados, prateleiras improvisadas com conservas. Tudo isso fazia parte do cenário comum do subsolo da cidade. Mas desta vez, algo estava diferente. A equipe trabalhava no setor que nos documentos técnicos constava como Zona F7, Subsetor Montrouge. Uma zona de controle de drenagem, fechada até para a parte dos funcionários sem autorização especial. As chuvas de janeiro elevaram o nível do lençol freático ao recorde de 20 anos, e a inspeção dos coletores era urgente. Às 11h22, Marchand registrou um obstáculo no canal de drenagem. Atravessando o corredor técnico de 1,80 m de largura, havia uma parede, feita à mão, com blocos de calcário e tijolos velhos, cuidadosamente empilhados, com as juntas seladas com argamassa de cal. Tais divisórias eram encontradas em seções de catafilos, mas geralmente eram desleixadas e temporárias. Esta parecia um trabalho feito sem pressa. Marchand removeu os 3 tijolos superiores. Atrás deles, um corredor que sumia na escuridão. Um cheiro de mofo com uma nota orgânica. No chão empoeirado, pegadas que iam para o fundo. Ele chamou a polícia da delegacia do 14º arrondissement e ordenou que a equipe não entrasse. Os policiais chegaram em 37 minutos. Outros 53 minutos depois, a brigada criminal. Com eles estava um especialista em espaços subterrâneos, o capitão Eric Dumas, de 41 anos, com experiência em áreas de catafilos. O grupo percorreu 70 metros pelo corredor. À medida que avançavam, o cheiro ficava mais forte. Nas paredes, marcas de fuligem. No chão, áreas amassadas onde algo claramente esteve deitado por muito tempo. O corredor se alargou em uma câmara de aproximadamente 8 metros de comprimento por 4 metros de largura. O teto, 2,10 m. Ao redor,
Prateleiras de madeira feitas de tábuas e vergalhões. Nelas, potes de vidro, pedaços de pano enrolados, algumas latas de conserva com datas de validade vencidas. No centro, uma folha de metal com restos de uma fogueira e, acima dela, um tubo corrugado que subia por uma fenda no teto em direção a um poço de ventilação. 4 colchões no chão. Ganchos improvisados nas paredes feitos de arame dobrado. Atrás de uma cortina feita de casacos velhos, esticada entre 2 saliências no canto oposto, estavam 2 pessoas. A tenente Sylvie Renard foi a primeira a se aproximar. Ela descreveu no relatório. A primeira, uma mulher de aproximadamente 23 a 27 anos, sentada contra a parede, vestida com um vestido azul escuro que perdeu a forma e a cor irreconhecivelmente. Descalça, cabelos longos e emaranhados. Ao direcionar a lanterna para ela, cobriu imediatamente o rosto com as mãos e virou-se para a parede. A segunda, mais jovem, deitada, enrolada em várias camadas de tecido. Reação lenta à luz. Levou vários segundos para entender o que estava acontecendo. Renard agachou-se diante da mais velha e perguntou em francês se ela poderia dizer seu nome. A mulher ficou em silêncio por 7 segundos. Depois, disse algo baixo, em um francês quebrado com um forte sotaque espanhol. Renard entendeu uma palavra: Paula. A identificação das identidades levou 4 horas. No banco de dados de pessoas desaparecidas, a correspondência foi imediata. Paula Garcia, nascida em 1997, Barcelona. Desaparecida em 23 de outubro de 2020. A segunda, Ela Garcia, nascida em 2001. O último contato registrado de ambas, o mesmo dia, o mesmo ano. Os médicos que examinaram as irmãs no local registraram estreitamento acentuado do campo visual em ambas, exaustão profunda, anemia e, em Paula, marcas de fraturas cicatrizadas em 2 costelas sem assistência médica. Ambas tinham dificuldade em manter o equilíbrio ao tentar se levantar. Os músculos das pernas estavam acostumados ao espaço limitado da câmara. Quando as macas foram retiradas do túnel para a superfície, a temperatura estava em mais 6 graus Celsius, uma manhã cinzenta de Paris, uma luz rara de fevereiro. Ambas as mulheres cobriram imediatamente os rostos com as mãos, não pelo frio, pela luz. Caridade Garcia voou de Barcelona naquela mesma noite. No hospital Hotel Dieu, para onde as irmãs foram levadas, ela não reconheceu imediatamente a filha mais velha. A pergunta que os investigadores fizeram imediatamente foi: como 2 pessoas podem passar 4 anos sob a terra? E o que, ou melhor, quem as manteve lá? A resposta para ambas as perguntas se resumia a um nome. Mas para chegar a ele, a investigação teria que percorrer um longo caminho de volta. A outubro de 2020, ao bueiro enferrujado, na Rue de la Tombe Issoire, ao homem com a tatuagem de aranha no pescoço, que naquela noite ia na frente. Antes de continuar esta história, um pequeno pedido. Se você está assistindo este vídeo e ele te prendeu, deixe o seu like agora mesmo. O algoritmo do YouTube funciona assim. Curtidas e comentários ajudam a promover o vídeo. Quanto mais reações nas primeiras horas, mais pessoas verão esta história. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você saberá primeiro sobre cada nova investigação. E escreva nos comentários: você já ouviu falar de casos semelhantes? Pessoas que foram encontradas anos depois, onde ninguém as procurava? Isso nos ajuda a entender quais histórias fazer em seguida. Agora, vamos continuar. O nome que a investigação procurava desde outubro de 2020 foi estabelecido no 4º dia após a descoberta das irmãs Garcia. Théodore Vanel, 40 anos, natural de Rouen. Última residência oficialmente registrada,
Habitação social na Rue Championnet, no 18º arrondissement. Formação técnica incompleta. 2 anos da faculdade de engenharia, na Universidade da Normandia. Desde 2017, não trabalhava formalmente em lugar nenhum. Desde 2019, não pagava aluguel, embora o contrato continuasse ativo. Os vizinhos da Rue Championnet deram depoimentos idênticos nos interrogatórios. Aparecia uma vez a cada poucos meses, pegava algo do apartamento, não falava com ninguém, ia embora. Nos bancos de dados policiais, Vanel aparecia 2 vezes. A primeira em 2014, detido por invasão ilegal de comunicações subterrâneas, multa de 60 euros, paga no mesmo dia. A segunda em 2018, verificação de documentos na área da Place d'Enfer Rochereau, liberado sem acusações. Para um dossiê policial, nada. Para o caso Garcia, a chave para tudo. A brigada criminal começou a desenrolar a rede de contatos de Vanel através da comunidade de catafilos. Isso provou ser uma tarefa não trivial. O movimento catafilo existe em um regime constante de semi-legalidade. A maioria de seus participantes se comunica anonimamente em fóruns e grupos fechados. Nomes reais são raridade. Mas o capitão Dumas, especialista em espaços subterrâneos, já tinha suas fontes nesse meio. Após 2 dias, ele recebeu a primeira informação significativa de uma pessoa que desejou manter o anonimato. Theo apareceu nos círculos de catafilos por volta de 2015 ou 2016. No início, andava como todos. Depois, parou de voltar para cima. Ele tinha sua própria seção no setor sul. Não convidava todos para lá, apenas aqueles que ele mesmo escolhia. Isso confirmava o que a investigação já começava a suspeitar. Vanel não apenas vivia sob a terra, ele estava construindo uma estrutura. O detetive Bertrand Cazalet, que a família Garcia contratou ainda em 2021, já tinha anotado o nome, Theo, no relatório naquela época, pelas palavras de Julien, de 21 anos, um dos conhecidos de Romain, que disse: "Ele às vezes morava lá embaixo, dizia que era melhor lá do que aqui." Cazalet não conseguiu encontrar esse Theo na época. Agora ficou claro por quê. Vanel não estava apenas se escondendo. Ele desapareceu propositalmente, antecipadamente, deixando na superfície apenas um apartamento vazio e um nome que poucos conheciam de verdade. Na comunidade catafila, falavam dele com cautela. Inteligente, disse um dos entrevistados. Ele sabia ouvir. Lembrava de tudo o que lhe contavam. E sabia usar isso para que a pessoa sentisse que era compreendida aqui. Segundo a psicóloga Isabelle Morin, esse era um instrumento central de Vanel. Não coerção física, não ameaças, não fechaduras. Compreensão. Direcionada, calculada, aplicada a pessoas que buscavam onde obtê-la. Paula Garcia era, nas palavras de Morin, uma vulnerabilidade com nome e sobrenome. Dependência química, educação interrompida, a sensação de não se encaixar nem no ambiente familiar, nem no acadêmico. Vanel sabia ver tudo isso e nomear com as palavras que a pessoa queria ouvir. Mas como, exatamente, ele manteve 2 pessoas sob a terra, sem trancas, sem algemas, sem guarda armada, por quase 4 anos? As rotas no setor F7 foram feitas de modo que, sem o conhecimento do sistema de ramificações, uma pessoa que andasse ao acaso, após 40 ou 60 minutos, acabaria em câmaras de drenagem sem saída ou voltaria ao ponto de partida. Foi exatamente o que aconteceu com ela ao tentar sair sozinha. Ela andou por cerca de 1 hora e saiu na mesma câmara de onde começara. Uma das saídas para cima estava camuflada e era conhecida apenas por Vanel. A segunda estava na seção que ele controlava pessoalmente. Não davam mapas, não davam telefones, lanternas, em quantidade limitada e apenas como acompanhamento. Não era uma prisão no sentido jurídico, mas na prática era o controle total do ambiente, sem uma única fechadura. A investigação formulou a pergunta que precisava ser analisada detalhadamente.
O que aconteceu naquela câmara na noite de 23 para 24 de outubro de 2020? Como exatamente uma excursão ilegal comum se transformou em 4 anos sob a terra? A resposta teria que vir das próprias irmãs. Mas suas memórias daquela noite eram fragmentadas e havia um motivo concreto. Os depoimentos de Ela Garcia, dados aos investigadores em março de 2024, foram recuperados gradualmente em várias sessões, porque ela não conseguia falar por mais de 20 ou 25 minutos sem reações físicas. Pressão alta, dores de cabeça, visão escurecida. Os médicos explicaram isso como uma combinação de fatores. 4 anos com falta crônica de vitaminas, atividade física limitada e pressão psicológica constante. Mas mesmo nessas sessões, ela se mostrou uma testemunha mais precisa que a irmã mais velha. Porque ela, durante todo esse tempo, manteve a contagem. Na noite de 23 de outubro, enquanto o grupo caminhava os primeiros 40 minutos pelo roteiro conhecido, ela lembrou. 3 curvas à esquerda, uma à direita, descida por uma escada de madeira aproximadamente 3 metros abaixo do nível principal. Depois, tudo se misturou. Ela bebeu, segundo suas próprias palavras, 3 copos de vinho em cerca de 1h30. Para alguém não acostumado a beber, o suficiente para perder a orientação espacial no escuro. Quando o teto se alargou, indicando que entraram na câmara, ela já mal conseguia se equilibrar. Contra a parede, havia fogo em uma chapa de metal. Atrás dele, 2 pessoas desconhecidas. Um homem de cerca de 40 anos e uma mulher de idade semelhante. Theo estava na entrada. Do depoimento de Ela Garcia. Disseram para eu sentar. Eu sentei. Me deram mais alguma coisa para beber. Eu não sabia o que era. O gosto era diferente. Não era vinho. Eu bebi porque pensei. Bebo, digo que estou passando mal e vamos embora. Depois me deitei e não lembro de mais nada até a manhã seguinte. A perícia não conseguiu estabelecer a composição exata do que deram a ela, pois passou muito tempo. No entanto, o psiquiatra forense Laurent Bachelet, ao estudar os sintomas descritos por ela, apagão de memória de cerca de 2 horas sem sensação de passagem de tempo, qualificou isso como sinais de um depressor, provavelmente combinado com álcool. Em termos simples, naquela noite, ela foi intencionalmente colocada em um estado onde não podia sair nem memorizar a rota. Paula estava em outra situação. Ela não dormiu e lembrava melhor daquela noite. Mas seus depoimentos vinham com muita dificuldade, por outros motivos. Do protocolo do interrogatório de Paula Garcia, abril de 2024. Theo falou por muito tempo. Não lembro as palavras exatas. Ele dizia algo sobre eu não estar onde deveria estar lá em cima. Que eu mesma sabia disso, porque sempre fugia de lá. Que aqui não havia julgamento. Que aqui era possível apenas ser. À pergunta do investigador se ele a ameaçava, Paula respondeu após uma longa pausa. Ele nunca ameaçou. Ele propunha. Sempre propunha. Eu aceitava. Na manhã de 24 de outubro, ela acordou na mesma câmara. Nem Romã, nem Sebastião, nem os outros do grupo da noite estavam lá. Atrás da cortina, Paula dormia. Na entrada da câmara, estava sentado um homem que ela não conhecia. Não era Theo, era outro. Ele não olhava para ela. Apenas estava sentado. Ela não estava com seu telefone. Ela o deixou em casa carregando. O telefone de Paula existia, mas não estava nem no bolso do vestido, nem perto do colchão. Ela tentou se levantar e sair. O homem não se levantou, não a segurou. Ele disse calmamente em francês: "Não ande sem lanterna. Há poços ali." Ela parou, olhou ao redor. Sua única fonte de luz estava na prateleira. Uma pequena lanterna de cabeça com a bateria quase descarregada. Ao redor, escuridão, que seguia em várias direções. Foi o primeiro momento em que ela entendeu. Eles não estavam apenas atrasados.
Algo tinha dado errado. Theo apareceu 2 horas depois. Estava calmo, educado, e a primeira coisa que fez foi oferecer comida. Sopa quente em uma caneca de metal, pão enrolado em pano. Ela não comeu, mas à noite ela comeu. Esse momento, o primeiro café da manhã sob a terra, o primeiro consentimento em aceitar algo da pessoa que te retém, a psicóloga Isabelle Morin chamaria de ponto de início da adaptação. Não de capitulação, de adaptação. O instinto básico de sobrevivência, que começa a trabalhar antes que a pessoa perceba. Ela percebe isso, mas depois. Por enquanto, no fim do primeiro dia, ela fez a única coisa que podia. Começou a contar. Dias. Curvas no túnel. Pessoas. Detalhes. Ela manteve a contagem por todos os 4 anos. Foi o que salvou sua sanidade. Nas primeiras 2 semanas, ela gritou. Não constantemente, periodicamente quando o desespero batia mais forte. Quando batia de frente com a escuridão do túnel e percebia que não sabia para onde ir. Quando acordava e nos primeiros segundos não lembrava onde estava. Quando Paula falava algo com uma voz calma e monótona, aquela voz que surgiu no 3º dia e que era a pior coisa de todas, pois ela sabia que a irmã nunca falara daquele jeito. Theo não reagia aos gritos, não se irritava, não ameaçava. Simplesmente esperava ela se acalmar e depois falava algo prático, sobre comida, água, ou que era melhor economizar velas, porque a entrega das próximas não seria antes de 4 dias. Era um cálculo sutil. Não esmagar, mas cansar. Deixar a pessoa gritar e criar ao redor dela um ambiente onde o grito não mudava absolutamente nada. Na 3ª semana, ela tentou fugir pela primeira vez. Esperou o momento em que apenas uma pessoa ficou na câmara. Um homem idoso chamado Félix, que costumava cochilar na parede. Pegou a lanterna de cabeça com a bateria carregada e saiu no túnel no momento em que Félix fechou os olhos. Andou rápido, memorizando as curvas. Primeiro à esquerda, depois reto, depois a bifurcação. Escolheu o corredor da direita porque vinha um pouco de ar. Ar significava ventilação. Ventilação, saída. Após 20 minutos, deu de cara com uma câmara inundada. Água gelada nos tornozelos, paredes que mergulhavam. Voltou. Tentou o corredor da esquerda da mesma bifurcação. Andou por 40 minutos. As paredes começaram a estreitar até 90 centímetros. Voltou. 1 hora e 20 minutos após sair, ela retornou à mesma câmara de onde partira. Félix continuava sentado na parede. Ele não estava dormindo. Apenas olhou para ela sem expressão. Não disse nada. Do depoimento de Ela Garcia. Entendi então que não sairia sozinha, não porque não me deixariam, mas porque eu não sabia para onde ir. É escuro. São ramificações a cada 20 ou 30 metros. Não há sinalização. Há vários lugares onde se pode cair ou ficar presa, e ninguém ouviria. Ele calculou tudo certo. Ele não precisava de fechaduras. A estrutura da vida na zona F7 ficou clara para ela por volta do fim do primeiro mês. Havia entre 5 e 6 habitantes constantes, dependendo do período. 2 homens e uma mulher, que Theo trouxera antes, estavam lá voluntariamente. Ou melhor, o limite entre ficar por vontade própria e não conseguir sair já tinha se apagado. A mulher se chamava Nadege, cerca de 40 years, falava pouco e só o necessário. Depois, a investigação descobriu que ela desapareceu dos registros em 2017. Era considerada sem teto e não tinha parentes. Theo subia regularmente, a cada 5 ou 7 dias, sempre à noite, sempre por uma saída cujo trajeto completo ele nunca mostrava. Voltava com comida, conservas, cereais em sacos, às vezes legumes frescos, às vezes pão. Às vezes trazia remédios, às vezes trazia uma nova pessoa.
Paula recebia dele algo que a acalmava e a tornava obediente. Ela viu isso na segunda semana. Após certas conversas noturnas com Theo, a irmã ficava lenta, mais satisfeita. Aquela satisfação específica que ela lembrava dos períodos de reabilitação de Paula em Barcelona. A investigação estabeleceu depois. Nos primeiros 6 a 8 meses, Vanel fornecia a Paula derivados de opioides, obtidos por canais na superfície. Theo não dava isso a ela. Ele precisava dela em outra capacidade. Ela percebeu isso no fim de novembro, quando Theo pediu para ela ajudar com os estoques. Depois, com o conserto de um filtro de água improvisado do coletor técnico. Depois, com o preparo da comida. Ele nunca ordenava, sempre perguntava, quase sempre de um jeito que a recusa parecia sem sentido. Você está aí sentada mesmo? Não quer ajudar? Ela ajudava. Não porque concordasse, mas porque na inércia ela se sentia pior. Esse era o cálculo. Uma pessoa ocupada pensa menos em fugir. Gradualmente, sente-se parte daquilo que faz. Ela cozinhava a sopa porque precisava comer. Consertava o filtro porque a água sem filtrar causava dores no estômago. E continuava contando os dias, cada um, sem pular, fazendo uma marca atrás da prateleira com um pedaço de calcário. Ao fim do primeiro ano, havia 365 marcas. A visão começou a piorar após 8 ou 9 meses. Ela pensou que estava cansada. Contornos de objetos na parede pareciam borrados. Depois percebeu que o campo visual periférico estava diminuindo. Quando olhava para frente, tudo estava normal. Quando tentava ver algo de lado, era escuridão. Ela não contou a Theo. Contou apenas a Paula, sussurrando à noite. Paula respondeu: "Eu também." Foi uma das poucas conversas entre as irmãs que ela lembrou claramente. Na escuridão, segurando a mão da irmã, ela percebeu que ainda estavam juntas. Era algo em que se segurar. No terceiro mês do segundo ano, ocorreu o ponto de virada. Theo trouxe um rapaz de cerca de 22 ou 23 anos, claramente assustado. Chamava-se Adam, falava inglês e disse que viera por vontade própria. Conhecera Theo em um fórum, queria viver de um jeito diferente. Após 3 dias, ele exigiu sair. Após uma semana, começou a gritar. Após 10 dias, Theo o levou para fora para mostrar o caminho da saída. Adam nunca mais voltou. Isso poderia significar qualquer coisa, que ele saiu para a superfície ou que algo pior aconteceu. Ela nunca mais perguntou sobre a saída em voz alta. Enquanto as irmãs Garcia viviam no setor F7, Caridade Garcia não parou as buscas por um único mês. O primeiro boletim foi em 28 de outubro de 2020, na Préfecture de Police de Paris. Já se sabia. O telefone de ela fora deixado em casa, o de Paula nunca foi encontrado. As coisas delas estavam no lugar, assim como as chaves. A investigação trabalhou versões padrão: acidente, fuga voluntária ou crime. Roman foi interrogado em 29 de outubro. Disse que se despediu das irmãs por volta da meia-noite. Câmeras de rua não as mostraram. Isso significava que desceram antes de entrar no campo de visão das câmeras. A versão das catacumbas surgiu na terceira semana. Sebastian confirmou a descida pelo bueiro e a presença de Theo. A primeira busca subterrânea foi em 17 de novembro. Percorreram 4 quilômetros. Nada. No dia 3 de dezembro, a segunda descida, ampliada, com voluntários e guias. 8 horas sob a terra. Novamente, nada. Em janeiro de 2021, o caso foi suspenso. Caridade Garcia mantinha páginas nas redes sociais com fotos e atualizações. Milhares de seguidores, mas sem pistas reais. Apenas mensagens de apoio e pistas falsas. Em fevereiro de 2021, a família contratou o detetive Bertrand Casalet, ex-policial. Ele interrogou 15 pessoas. Um deles, Julien, de 21 anos, mencionou Theo. Ele morava lá embaixo. Não o vejo desde o ano passado.
Casalé conseguiu um mandado para a Rue Championnet em março. Estava vazia. O aluguel não era pago desde fevereiro de 2019, mas o contrato continuava ativo. Em outubro de 2022, um documentário de TV falou sobre o caso. O nome Theo foi ao ar. Receberam 6 ligações anônimas. Todos diziam tê-lo visto nos túneis há muito tempo, mas ninguém indicou o local exato. Em 2023, o dinheiro de caridade acabou. Casalé escreveu o relatório final, 38 páginas, sugerindo cárcere privado por Theodore Vanel. Recomendou passar o caso para a Europol. O caso foi para a Europol em setembro de 2023. A única foto de Vanel era de 2016, de baixa qualidade. Em novembro de 2023, 3 meses antes da descoberta acidental, Caridade escreveu: 3 anos e 1 mês. Não sei se minhas filhas estão vivas. Continuarei procurando. O post teve 4.217 comentários. Nenhum continha as palavras Zona F7. A resposta veio da chuva, do nível alto do lençol freático em janeiro de 2024, que forçou uma inspeção extra nos coletores, da rotina que virou algo maior. Os primeiros depoimentos das irmãs foram feitos em tempos diferentes, devido ao estado delas. Ela deu depoimento em 12 de fevereiro de 2024, 6 dias após ser encontrada. Falava com voz calma e lenta. Sabia a data exata pelas marcas. 1.461 marcas, mais 43 até o resgate. 4 anos, 1 mês e 12 dias. Os investigadores ficaram surpresos. A psicóloga Morim escreveu que a contagem diária foi o âncora psicológica que a manteve ligada à realidade. A pergunta, vocês podiam ter saído? Ela respondeu, tecnicamente, não sei. Na prática, não. Tentei várias vezes. Há lugares onde o chão desaparece na escuridão. Félix me disse que alguém caíra em um poço 2 anos antes. Não sabia se era verdade, mas não podia arriscar. Ela descreveu que Theo separava as pessoas se visse união. Uma mulher com quem ela tentou falar no 2º ano foi transferida para outra seção e nunca mais vista. Sobre a irmã, disse: Paula mudou. No fim do 1º ano já chamava aquele lugar de casa. Ele sabia ficar entre as pessoas, sem estar fisicamente lá. Paula Garcia deu depoimento em 22 de fevereiro. Menos estruturado, mas com detalhes vitais. Theo saía por uma porta de metal trancada, cujo chave ele sempre levava. Havia um pequeno telefone de teclas, sem internet, usado para entregas de comida. Algumas vezes, estranhos desciam por horas, e Theo os chamava de os que ajudam. Sobre ser mantida à força, ele nunca ofereceu a saída. Por 4 anos, nunca se falou sobre ir embora, como se essa opção não existisse. Parei de pensar nisso. A acusação foi formulada: cárcere privado por fraude e coação psicológica sistemática, com duração superior a 1 ano. O problema: Theodore Vanel não estava na câmara na hora da descoberta. Outras 3 pessoas encontradas, 2 homens e uma mulher, disseram estar lá voluntariamente há mais de 2 anos. Como eram adultos e capazes, 2 receberam multas administrativas. Félix foi solto por falta de provas de cumplicidade. Roman foi preso em 27 de fevereiro de 2024 por ajudar no cárcere das irmãs. Ele negou saber das intenções de Theo, mas a investigação provou que ele recebeu dinheiro por levar novas pessoas para o setor F7. Vanel foi procurado com ordem internacional da Europol em 21 de fevereiro. Acredita-se que fugiu pela Bélgica entre outubro e dezembro de 2023, ou seja, antes da descoberta. Isso indicaria que ele planejou a fuga. As irmãs voltaram para Barcelona em 28 de março de 2024. A mãe as esperava no aeroporto. Não houve imprensa. Passaram por tratamento visual com vitamina A e readaptação gradual à luz. O médico previu recuperação de 70% a 80% do campo visual periférico em até 12 meses, sem garantias de cura total.
A fotofobia melhorou em 3 semanas. Paula Garcia segue em reabilitação física e psiquiátrica por pelo menos 2 anos. Ela Garcia teve alta em maio de 2024. Ela vive com a mãe e retomou o diário encontrado na antiga casa. Sua primeira frase foi: "Hoje eu vi o sol e não fechei os olhos." O diário que ela manteve nos túneis, escrito em embalagens velhas e papéis sob o colchão, tem 73 páginas de anotações e 1.461 marcas na última folha. O conteúdo é sigiloso até o fim do processo. O setor F7 foi concretado em 15 de abril de 2024, com blocos e metal. O supervisor Marchand disse que, ao fechar tudo, ouviu um zumbido estranho no túnel. Saíram rápido. Lá fora era abril. Primavera em Paris. Luz que não precisa ser conquistada. Theodore Vanel continua foragido.